Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Estamos aqui começando a nossa live. Sejam bem-vindos todos, seja bem-vinda, irmã, seja bem-vindo, irmão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live e começamos nós inicialmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Lucas, Isabela, todos estão chegando. Vocês que já entraram, irmão, convido vocês a pôr as suas mãos, do jeito que vocês estão nas suas casas, sobre mim, assim. E vamos rezar a oração da Igreja do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz... Epa, me perdi aqui na oração. Continue orando, que me perdi na oração aqui. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito, fazei que apreciemos, enfim, perdi o meado da oração. Mas importante, meu irmão e minha irmã, que você orou por mim, que você, irmã, orou por mim, e que eu recebi pela sua oração a graça do Espírito Santo. Obrigado. Enfim, meu irmão, minha irmã, você que não me conhece, boa noite. Meu nome é Leandro, eu sou consagrado permanente da Comunidade Católica Santos Anjos, graças a Deus. E hoje o Senhor nos trouxe aqui a oportunidade, nesse dia pascal, nessa graça pascal, de estar partilhando com vocês uma palavra do Senhor para nos ajudar a viver esse tempo pascal, né? Enfim, a palavra que o Senhor me trouxe ao coração foi a seguinte palavra, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, que eu vou ler. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Bem, foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, foi a palavra de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, né? E por que o Senhor trouxe essa palavra, meu irmão? Por que o Senhor quis falar desse assunto, né? E aí, mais ou menos, eu pensei num tema, né? Ressuscitados com Cristo, precisamos resistir na luta contra o pecado. Ressuscitados com Cristo, precisamos resistir na luta contra o pecado. Amados irmãos, amadas irmãs que vão chegando, amor se paga com amor. A obra realizada pelo nosso Senhor nesses dias e lá há tantos anos atrás, a mesma obra, que hoje o Espírito Santo me dá para mim, para você, uma oportunidade de penetrar nela, de entrar nela, é uma obra de excelência de amor de Deus, é uma obra admirável da parte de Deus. Deus ressuscitou seu Filho, o seu Filho ressuscitou e o Espírito Santo que estava ali ressuscitou Jesus. Então, feliz Páscoa a todos vocês que estão chegando, irmãos. Se ressuscitarmos com Jesus, como diz a palavra lá, que vamos pegar daqui a pouco, em Colossenses, né? Se nós ressuscitamos verdadeiramente com o Senhor, irmãos, então temos que viver uma vida nova. Então, quando o Senhor está nos falando que nós precisamos resistir até o sangue na luta contra o pecado, isso significa que o nosso amor precisa ser uma resposta ao grandioso amor de Jesus por todos nós. A palavra vai dizer, e nós vimos isso, que Jesus nos amou até o fim. Até o extremo, Jesus me amou, te amou. Até o extremo, até o fim, Jesus amou você, Glauco, amou você, Enio, Alice, a Elisete, a Alice. Enfim, todos vocês foram amados até o extremo. Jesus não poupou medida nem esforço, nem sangue, nem nada para nos dar o amor dele. Ele nos amou demais, amou profundamente, totalmente, deu tudo. Ele não mediu o amor por você e por mim, como ele sempre não faz. Com eterno amor eu vos amei, está lá em Jeremias 31. Com eterno amor eu vos amei. Né? Jeremias, o Senhor fala pela boa profeta,
O Espírito Santo, pela boca do profeta, fala: com eterno amor vos amei. Meu irmão, minha irmã, do fundo do coração, a liturgia da igreja nos oportuniza, nos nossos lares, acompanhando a liturgia da igreja diária, as leituras e a graça do Espírito Santo, a possibilidade de você ter agora, hoje, amanhã, daqui a 40 dias, assim como o Senhor apareceu 40 dias aos seus apóstolos, aos seus discípulos, em 40 dias ele se manifestou para mais de 500 pessoas, como São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, a Cefas, depois fulano, Beltrano, Maria Madalena, apareceu aquele monte de gente. Em 40 dias, o Senhor foi manifestando o seu corpo glorioso, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Isso quer significar o que para mim e para você? Antes de Pentecostes, nós temos uma nova quarentena aí, meu irmão, minha irmã. Uma quarentena de glória, de bênção, de promessa, de vitória, de alegria, de paz, de ressurreição para mim e para você. Então o que Deus está fazendo? 40 dias, Ele vai permitir, pelo poder do Espírito Santo, que é maravilhoso, nos tomar posse dessa ressurreição, caso não cantamos o nosso exultate, o nosso aleluia, na medida que Deus queria. Se você ainda está preso ao pecado, se você está preso ao pecado, saiba bem que Deus quer te visitar hoje, quer te visitar amanhã, quer te visitar em 40 dias para te ressuscitar e me ressuscitar. Isso é maravilhoso. Então, o que o Senhor nos propõe nesses 40 dias? Abrir as portas do nosso coração, abrir a nossa alma, nosso espírito e falar: Senhor, entra na minha casa e diz: a paz esteja contigo. A paz esteja com você, Lenira. A paz esteja com você, Isabela, com todo o Hugo, com Lenira, todas as pessoas que estão chegando. Então, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Ele, o Espírito de Deus, hoje apresenta na igreja, na liturgia, e para além da liturgia, a ação do Espírito Santo que traz Jesus ressuscitado às nossas almas. E Ele é capaz de fazer você hoje sair do túmulo vazio. E se não sairmos do túmulo vazio, temos que sair. Amém? Então o que o Senhor nos diz nesse momento, através dessa palavra? Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Meu irmão, minha irmã, esse que fala uma coisa. Quando o Senhor faz uma obra de ressurreição na nossa vida, nós estamos limpinhos, iluminados, cheios da unção de Deus, fomos restaurados, o homem novo é restaurado, porque pela ressurreição do Senhor nós somos restaurados. O que acontece, O demônio não para de trabalhar, não é assim? O demônio não dorme também, ele fica o tempo todo nos procurando para destruir a obra de Deus. E você sabe muito bem que você também, apesar da graça da ressurreição, da vida nova que Deus colocou em ti pelo batismo e pela restauração que Ele faz, nós somos propensos a cair no abismo do pecado de novo. Nós somos propensos a voltar para a vida velha, para um homem velho. Nós somos propensos a voltar a ser uma mulher velha, a um homem velho, uma criança velha, um adolescente velho, um idoso velho, Uma pessoa corrompida pelo pecado. Só que o que o Senhor fez está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante, que eu vou ler aqui da palavra de Deus, foi o seguinte. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. A ressurreição de Jesus, que é o mistério que a liturgia celebra e atualiza em você e em mim, que a gente tem que se apropriar para nos ressuscitar, ou seja, tirar a gente do pecado e viver uma vida nova, digna, olhando para o alto como filho de Deus, é para isso, para viver uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida na graça, uma vida na bênção de Deus. Continuando. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Quando Jesus foi crucificado, foi morto e sepultado, e quando você foi batizado, o velho homem foi sepultado também. Então, quando a gente se converte, está sepultando o velho homem e a mulher velha, para viver o homem novo e a mulher nova.
crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência, o corpo subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Para isso Jesus viveu, para isso Jesus morreu, para te libertar do pecado. Continua o versículo 8 de Romanos capítulo 6. Ora, aí eu penso na sua vida que está me ouvindo agora, penso em mim, com toda a verdade, e vê se você está vivendo isso. Faz uma análise do teu interior para ver se você está passando por isso. Se você realmente está encarnando essa palavra que diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não vive, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todos pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado. Vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo, aleluia, verdadeiramente, aleluia, né? Não é assim? Então, meu irmão, se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos um caminho, que é o caminho, que eu vou dizer assim, o caminho positivo, buscar as coisas do alto. Em vez de ficar só evitando o pecado, dizendo não, eu tenho que fazer sim. Qual é? Viver a vida nova da graça que Deus te deu, a vida nova da graça que Ele me deu. Então, aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo. Aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo, viver na graça, procurar as virtudes, procurar viver a palavra de Deus. Olha outra palavra que nos ajuda a entender o modo como Deus quer que você caminhe, homem de Deus, mulher de Deus. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, você ressuscitou, meu irmão? Você ressuscitou, meu irmão? Ressuscitou verdadeiramente? Jesus está vivo, é óbvio. E você ressuscitou? Então, diz assim a palavra de Deus lá em Colossenses 3, seguinte: se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscais coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Essa palavra está em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra, porque estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Amém, glória a Deus, né? Então é isso. Então o que nós precisamos fazer uma vez que fomos conquistados por um alto preço, né? Um alto preço, o sangue de Cristo. Nós temos no mundo um costume de dizer que se conselho fosse bom, não dava de graça. Mais ou menos assim, né? Ah, se conselho fosse bom, não era dado de graça. As pessoas falam isso como que dizendo assim. O que eu posso entender é o seguinte, né? Então significa que somente as coisas que são pagas pelo dinheiro é que tem valor? Será que somente as coisas nessa visão de mercadoria, nessa visão economicista da vida que tem valor? Será que só tem valor tudo aquilo que tem um preço monetário, que é o preço deste mundo? Eis que eu te digo, meu irmão, e eis que eu te digo, meu irmão, uma boa nova. Nada paga a vida de Jesus, e no entanto Ele deu a vida por mim e por você, gratuitamente. Nós não pagamos nada, Jesus pagou na cruz de graça por ti e por mim, te salvou gratuitamente, como diz São Paulo, obra da misericórdia do poder de Deus, e gratuitamente Ele enviou os nossos corações de espírito que clama Abba Pai, gratuitamente Jesus enviou o seu Espírito Santo, gratuitamente nós somos salvos, gratuitamente. Então, o que é dado de graça tem mais valor do que o que é pagado por dinheiro. E se quer saber, Jesus pagou sim um alto preço por todos nós. Eu vou pegar uma passagem de Pedro apóstolo, o grande apóstolo cheio do Espírito Santo, que assim escreveu, que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, lá vai, 18. Está escrito assim. Não precisa se preocupar em anotar tudo não, meu irmão. Escute o que Deus quer falar ao teu coração.
Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que, tendo sido resgatados da vossa maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Olha, meu irmão, minha irmã, né? Foi pelo sangue, pela vida de Jesus que morreu por ti de forma gratuita que você foi liberto. E às vezes, muitas vezes a gente acha que precisamos cobrar as coisas, né? Então o Senhor está te dizendo, dê valor ao sangue do meu filho, meu filho. O Pai está dizendo a você e para mim, dê valor ao sangue de Jesus. Não vamos voltar ao lamaçal do pecado que antes nós estamos envolvidos, porque isso aí é desvalorizar Jesus Cristo, é desvalorizar o amor de Deus. Voltar para o pecado, meu irmão, minha irmã, é jogar na face do Pai novamente o cuspe, é novamente bater na face de Jesus com nossos pecados, é novamente cravar espinhos. E nós não queremos isso, Deus nos livre isso. O que o Senhor está te pedindo hoje, com essa palavra de Hebreus que motivou essa partilha? Né? Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. O que acontece, meu irmão? Quem está de pé, cuidado para não cair. Se você está lavado pelo sangue do Cordeiro, está cheio do Espírito Santo, mulher de Deus, homem de Deus que me escuta, se nós estamos cheios do Espírito Santo, entenda bem, nós não somos essa potência, a potência é Deus. Quem está de pé, cuidado para não cair. Por quê? Porque quando a gente começa a estar sendo restaurado por Deus, o Senhor começa a querer fazer obra, pode ter certeza que o demônio vai fazer de tudo para te derrubar e vai fazer de tudo para destruir o que ele construiu na graça do Espírito Santo. Então a palavra fala para a gente lutar para dar valor àquilo que Deus fez na nossa vida. A gente precisa lutar. Eu quero partilhar com vocês então 3 aspectos importantes dessa palavra lutar. Contra quem? O que o Senhor está nos dizendo? A Igreja Católica é muito clara na doutrina que diz o seguinte: quando nós somos batizados, o pecado original herdado ele é apagado. Se você é uma pessoa que foi batizada na idade adulta, você foi regenerado para a vida da graça, está cheia de Deus. Os pecados pessoais também são apagados. Mas pasme, Deus permite ficar dentro de mim, de você, algo que nos faz ficarmos atentos, vigilantes com nossa conduta. O que seja isso? A inclinação para o pecado permanece em nós. O homem velho, a mulher velha é apagada sim, mas a inclinação, que é como uma semente que produz de novo um corpo de pecado, como uma semente que produz o homem velho e a mulher velha, está dentro de nós. Chama-se concupiscência. A tríplice concupiscência, meu irmão, minha irmã, está em ti. Isso significa que você é capaz de voltar a ser uma mulher velha, caso você hoje é uma mulher nova. Isso significa que você, homem que é um homem novo, é capaz de voltar a ser um homem velho, caso você seja um homem novo. E você que é uma mulher velha, ou pode estar vendo a mulher velha, um homem novo, trate de libertar-se da inclinação, da concupiscência e do pecado, porque é isso que Jesus morreu na cruz para pagar e nos dar uma vida da bênção de Deus. Amém? Então, na primeira carta de São João, vamos abrir, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito sobre esta realidade que nós vamos falar um pouquinho. Você vai ter que lutar com essa inclinação. E varonilmente, existem 3 inimigos do homem. Eu vou tentar falar de um. O homem de Deus, a mulher de Deus. Se você quer bênção na sua vida, você tem que saber que tem que lutar. Lutar com as armas de Deus. Dar valor à ressurreição de Cristo. Dar valor ao sacrifício de Cristo. Lutar para não voltar à vida velha através do pecado. O combate, meu irmão, apenas começou. Minha irmã, o combate apenas começou. Está escrito assim. Primeira carta de São João Apóstolo, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Primeira carta de São João Apóstolo, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo,
nem as coisas do mundo. Essas palavras são muito importantes. Presta atenção. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, não procede de Deus, não procede de Jesus e do Espírito Santo, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Essa palavra está no livro, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Existe outro trecho da palavra de Deus que é testemunha dessa verdade, que testifica isso. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou para fazer o quê? Destruir essas inclinações. Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 25. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então a obra de Jesus é essa, para que você aprenda a viver, se acostumar a viver como uma mulher cheia do Espírito Santo, da unção de Deus, como um homem cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. Então o que o Senhor, o Espírito Santo, quis me alertar dando este versículo? Não fui eu orei e botou no meu coração isso, que nós não lutamos até o sangue na luta contra o pecado. Ou seja, não chegamos a sangrar pela perseguição como morreram alguns mártires. Por que esses homens sangraram? Por que essas pessoas, como está em Apocalipse, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, um número infinito de mártires? Porque eles amaram muito a Jesus. E amaram com amor, com a profundidade sem limite. Não botaram medida no amor, como eu faço, como você faz ou não faz. Eles amaram a Jesus de tal forma e foram gratos ao sacrifício de amor operado na cruz de tal maneira que sangraram, chegaram inclusive para não pecar, deram a vida. A pergunta que eu te faço: você ama Jesus? Você está disposto, mulher, homem, a lutar contra o pecado? Você está disposta a dar valor ao amor de Deus por ti? Jesus é apaixonado pela gente. Se precisar, ele voltaria para a cruz de novo para que você pudesse ter uma vida abundante, cada vez mais abundante, para te tirar do pecado. Tem outra passagem que eu quero ler, que testifica essa inclinação, a igreja fala sobre isso. Hoje eu só vou falar dessa questão da concupiscência. A concupiscência que está dentro de ti e que ela clama. O demônio, o que ele faz? Ele utiliza todo o conhecimento que ele tem da sua vida e da minha vida, dessa inclinação, dessa propensão para o pecado, para que a gente possa cair em situações oportunas. Se por um lado a gente guiar a nossa vida no horizonte positivo, daquilo que eu tenho que fazer de bom, amar, fazer o bem, buscar as virtudes, a gente vai viver a caridade principalmente, a gente vai ter muito pouca dificuldade. Só que as provações, as tentações, elas virão mesmo assim. E diz Tiago, numa palavra que eu gosto muito, que está lá na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 seguinte, está escrito assim: feliz o homem que suporta a tentação,
porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os que amam suportam, resistem. Então é preciso resistir. E para resistir, você e eu vamos precisar de amar Jesus. Pedir ao Espírito Santo um crescimento de amor a Jesus Cristo nesses tempos difíceis, na oração, na leitura da palavra, na partilha. Amar Jesus, crescer no amor, porque crescendo no amor você terá condições de suportar e fazer uma escolha deliberada entre aquilo que a tua inclinação te leva a fazer, que contraria a vontade de Deus, e a escolha daquilo que é a vontade do Espírito Santo na tua alma, que diz voltar os seus olhos para o alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Continua o texto. Ninguém, quando for tentado, diz, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um, você que me escuta e eu, nós todos, é tentado pela sua própria concupiscência, a qual que o atrai e o alicia. E a concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, não vamos botar Jesus de novo na cruz, não. Por favor. A inclinação que você tem, ela está aí dentro de você agora. Seja inclinação para fazer fofoca, para falar mal, para julgar, para soberba. Nós podemos ter várias inclinações. Mas uma todos nós temos em comum. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três inclinações você tem, eu tenho. A igreja testifica isso, a doutrina da igreja está na palavra de Deus, não tem como contradizer. Agora, como você vai combater, como eu vou combater, vai depender da nossa decisão. Então, precisamos resistir por amor a Jesus na luta contra o pecado. De forma breve, eu vou falar um pouquinho dessas três concupiscências para te alertar nesse período pascal. Concupiscência da carne é o amor desordenado dos prazeres dos sentidos. Então, nós temos dentro de nós um amor desordenado a tudo que é prazeroso, que atinge os meus olhos, os ouvidos, a boca, os tatos, o comer, o cheirar. Os nossos sentidos são muitas das vezes arapucas, porque o nosso interior tem esse desejo sem moderação, sem ordem, inclinado às coisas maléficas e também inclinado para as coisas boas, só que de forma sem ordem. Então, buscando a volúpia, o exagero. Essa concupiscência da carne, chamada amor desordenado pelos sentidos, pelos prazeres do sentido, nos leva a buscar as coisas e colocar as coisas dos objetos sentidos no lugar de Deus. Então, o prazer em si é algo bom, mas o prazer fora do objetivo é aí que é o perverso. Porque tirar o prazer do seu objetivo, do seu fim, é como fazer do prazer seu próprio fim. Então a pessoa não come porque tem que se alimentar. E ao comer tem prazer. Não, ela come porque o prazer de comer. Então come e vive a gula. A pessoa sente o prazer do ato sexual. Só que a pessoa não quer simplesmente o ato sexual com responsabilidade, com amor, segundo a palavra de Deus. Que é o prazer pelo prazer. Então utiliza-se de uma forma desenfreada e vive escravo da luxúria. E assim eu poderia falar da visão. A pessoa quer enxergar todas as coisas pelo simples prazer de só de enxergar e vive escrava da vaidade. Então tudo que Deus criou é maravilhoso, mas precisa ter moderação. E aí a gente fala da temperança, das virtudes que o Senhor coloca em cada um de nós para a gente viver a nossa vida, senão a gente vai ser escravo do prazer. Tem um trechozinho, que eu vou ler aqui. Qual seria o remédio, Qual seria o remédio dessas coisas, dessa inclinação da carne? O remédio para tão grande mal é a mortificação do prazer sensual, que é o prazer dos sentidos. Mortificar gera morte. Você frear, você conter, você botar um critério, você botar
um discernimento, você dá uma ordem, você controlar isso, porque se você não controlar, meu irmão, minha irmã, seremos escravos daquilo que nós olhamos, cheiramos, tocamos, vemos, abraçamos, e a vontade e a inteligência, ela guiada pelas paixões, pela inclinação, é um desastre. É um desastre. O homem que Deus criou bonitinho, a sua imagem e semelhança na Páscoa, que ele ressuscitou, se torna um escravo. Volta ao estado pior do que estava antes. E aí é um desastre, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos dá a graça. Eu não vou poder falar isso por muito tempo, sobre este assunto, poderia falar algumas coisas. Estou só passando. Quem sabe futuramente faz uma formação sobre a concupiscência da carne. Mas é isso. É um amor desordenado aos prazeres dos sentidos. Os 5 sentidos que nós temos. Então ficamos escravos do prazer pelo prazer e não utilizamos do prazer corretamente, segundo a vontade de Deus, para atingir a finalidade. Comer, cheirar, ver, enfim. Perdemos o objetivo, perdemos a finalidade e o prazer pelo prazer é uma idolatria. É uma idolatria porque tira o sentido de Deus. Aí o coração desordenado já não ama corretamente. E aí, meu irmão, a ladeira abaixo, uma vez que você era um homem novo, se torna uma mulher velha e nem enxerga mais o que está acontecendo. Outra inclinação que você tem dentro de ti, que eu tenho dentro de mim. Estou falando muito rápido. Estou lendo esse conteúdo de um livro chamado Teologia Ascética e Mística, um compêndio de Teologia Ascética e Mística, Adolf Tanqueray. Um livro ótimo, quem depois quiser comprar, pelas Paulinas, em outros lugares tem. Outra inclinação que eu tenho, que você tem, olho nela, chamada a concupiscência dos olhos. O que é isso? Compreende 2 coisas: a curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens da terra. Meus irmãos e meus irmãos, nós temos muita curiosidade de ver muitas coisas, assistir muitas coisas, ler muitas coisas, até santas, só que de uma forma sem moderação, muitas vezes, não é verdade? E aí o nosso coração, nesse descontrole, nosso coração ele fica fragmentado em tudo aquilo que a gente vai procurando, sem autodomínio, sem um critério. É importante eu ler isso mesmo, é importante eu ver isso, eu ver essa reportagem, saber desses mexericos dos famosos, essas novelas, essas coisas que não levam para lugar nenhum, essas notícias divagadoras aí de mentiras. Será que Deus quer isso para a minha vida, ressuscitado? Hein, mulher ressuscitada? Claro que não. Muitas dessas coisas que nós vemos, Deus não quer, nunca quis. Mas nós vamos numa volúpia tão grande de saber novidades, que vamos que nem aqueles homens que São Paulo exortou lá na palavra em Atos. Cheio de amor pelas coisas do mundo. E quando menos estamos vendo, estamos engolfados novamente do pensamento mundano, cheio de idolatria, cheio de pensamentos equivocados da palavra de Deus. O mundo que eu estou falando aqui não é o mundo material, pelo amor de Deus, né? Estou falando do mundo dos relacionamentos pecaminosos que são guiados pela essa tríplice concupiscência que nós lemos lá na primeira carta de João. Essa tríplice concupiscência não veio de Deus, ela foi gerada pelo mundo, pelo pecado, em Adão e Eva, e que nós herdamos, e que está dentro de ti e de mim, e isso não vai mudar até o final dos tempos, quando nossa vida for restaurada para sempre diante do Senhor. O Senhor permitiu por quê, meu querido? Para a gente lutar. Você precisa lutar, sabia disso? A graça veio de graça, mas agora para permanecer nela nós temos que batalhar, nós temos que sangrar. Ou nós estamos dispostos a sangrar por tudo que Jesus fez? É uma pergunta. Sim ou não? Você quer ser uma mulher de Deus ou um homem de Deus? Ou você quer viver uma mulher velha e um homem velho? A decisão é sua. A graça está aí, está para mim hoje, né? Então vamos continuar. Assim, essa curiosidade doentia nos leva muitas vezes para fora da vontade de Deus. Essa curiosidade estende-se até as ciências verdadeiras e úteis, quando se lhe entrega com demasia ou fora do tempo. Faz-nos então sacrificar obrigações mais importantes, úteis, como sucede os que leem toda a qualidade de romance, comédia, poesias e coisas inúteis, que muitas vezes não vai servir a nada. É claro que muitas coisas são úteis, mas me convém? Isso é mais importante para mim hoje? Enfim, uma pergunta a ser feita. A segunda forma dessa concupiscência,
concupiscência dos olhos, meu irmão, é o amor desordenado ao dinheiro. E aí o dinheiro perde a sua finalidade. O mundo de hoje diz que o dinheiro, né? Nós não podemos sacrificar o dinheiro para salvar vidas. Jesus morreu, deu tudo para salvar a todos. E nada é mais valioso que o precioso sangue de Jesus. Ele que Deus deu tudo, está lá em Romanos 8. Deu sua vida, sangrou, não foi mesquinho, sangrou, deu tudo, sangrou, sofreu por ti e por mim, não poupou nada. E a gente fica apegado ao dinheiro. Eu sou apegado ao dinheiro, posso dizer também, tem que me converter quanto a isso, mas você não tem que se converter, meu irmão, minha irmã. Você não ama tanto o dinheiro? Será que o nosso coração realmente é tão de Deus assim, que não temos uma veiazinha com o dinheiro, uma idolatria por ele? Eu acho que temos, hein? Então temos que fazer uma pequena análise e perceber, Senhor, por que eu tenho tanto apego ao bem material? E aí não é só o dinheiro. Este mundo, meu irmão, minha irmã, vai passar, esse mundo vai passar. E o nosso coração precisa estar direcionado àquilo que nós lemos lá em Colossenses 3. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. É uma obra de Deus fazer a gente fazer isso. Bem, vamos dar uma passada rápida. Vou falar agora sobre a outra inclinação que está dentro de mim e de você. Essa, meu irmão, é um dado do inferno, é um dardo, é um aguilhão terrível que mora em mim e você. É horripilante, chamado soberba da vida. Isso está dentro de você, dentro de mim, meu irmão. Diz assim: é uma depravação mais profunda, é o orgulho, a tendência ao orgulho. Por ele o homem entrega a si mesmo, considera-se como seu próprio Deus, pelo excesso do seu amor próprio, esquecendo que Deus é o seu princípio primeiro e último fim. Estima-se a si mesmo em excesso, aprecia as verdadeiras e as pretensas qualidades como se foram suas, sem se referir a Deus. Enfim, entra a independência, a autonomia de Deus, a independência de Deus, o egoísmo, atribuir a si mesmo os valores. Esquece que você e eu, aquilo que nós temos natural, a inteligência, a vontade, a aptidão, os talentos, a sabedoria, como diz São Paulo, tudo foi dado por Deus. O que é natural foi dado por Deus. E o que é sobrenatural também foi dado por Deus. Então, em vez de a gente reconhecer os nossos talentos, os nossos dons naturais, as nossas aptidões, as nossas características belas, as nossas virtudes naturais, em vez de reconhecer os dons sobrenaturais, as graças do Espírito Santo, o batismo e todas as graças, o carisma da tua comunidade, como o dom de Deus, a gente atribui como se fosse nosso próprio. A gente se coloca no lugar de Deus. Essa tendência está dentro de mim, está dentro de você. E o Senhor fala, precisamos estar atento a isso. Este orgulho vem a juntar-se à vaidade, pela qual se busca desordenadamente a estima, a aprovação dos outros, o louvor dos outros. É o que se chama de vanglória, a qual Jesus abertamente condenou. A gente faz as obras, a gente prega, louva, canta, como eu falo aqui, ou as pessoas fazem música, ou servem a Deus, mas no fundo querem buscar a recompensa dos homens. Palma, aplauso, tapinha nas costas, foi maravilhosa a tua pregação, teu louvor, teu ministério, teu ensino, as nossas palestras, a gente quer louvor, reconhecimento, quer curtida das pessoas, né? Queremos que as pessoas nos procurem, que liguem pra gente, nos dê felicitações. Meu irmão, minha irmã, quem busca isso, se nós buscamos isso, isso está ligado a essa inclinação, à soberba da vida. Não que a gente tem que reconhecer as pessoas, não é isso que eu estou falando, mas quando a gente vai crescendo no amor a Deus, a gente passa a viver como Cristo, um homem novo. Quem busca a sua própria glória, busca a si mesmo, Jesus falou no Evangelho de João. Vós não acreditais em Deus, porque vós buscais a glória um dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus. Toda a glória é só do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se você não entendeu isso, desculpe. Se você não entendeu isso, meu irmão, é porque você não entendeu o Evangelho ainda.
Nada é nosso, toda a glória é de Deus. Se chega para a gente não louva o Senhor, nós estamos roubando a glória de Deus. E isso é gravíssimo. Deus, toda a glória. Eu sou um verme, um pecador. Um homem estava lá, o tal do Herodes. Disseram para ele, quando ele fez uma locução lá no Atos dos Apóstolos, ele fala como rei. Deus permitiu que um anjo lá, ministro dele, botasse um verme no cara e o cara morreu na hora, expirou. Porque ele não deu glória a Deus. Nós não somos nada. Nós somos nada, precisamos do Senhor. Então nós precisamos mortificar a soberba da vida, esse lixo que está dentro da gente, o orgulho. Qual o remédio? Qual o remédio? Vou falar de forma rápida, por causa do nosso tempo. Eu vou pegar aqui um trecho maravilhoso para te orientar. Um remédio, meu irmão. Que remédio maravilhoso. Nós não gostamos dele. Chama-se humildade. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Hoje Jesus mesmo já me exortou sobre isso. A santa e velha, grandiosa virtude, humildade. A ela, precisamos dela. Que o Senhor nos dê humildade natural e sobrenatural. Diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não sei o que estou falando não, hein? Eu não é o que estou falando não, hein? Se estamos limpos pela graça da ressurreição, não vamos voltar para a lama. Vamos vigiar essa coisa horrorosa dentro da gente. Ou imaginais que em vão que diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça para os humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homem de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nós estamos na Páscoa, dia de alegria, é para alegrar. Mas o que o Senhor está falando agora? A humildade é sua vitória, é minha vitória. Quanto mais humilde você buscar ser diante de Deus, mais você se tornará semelhante a Jesus. A caridade é humilde. A palavra diz lá em Coríntios capítulo 13, seguinte: a caridade não é orgulhosa. Essa soberba da vida está dentro de mim e de você. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida são inclinações constantes em nós, que nós temos com homens ressuscitados fazer tensão. Então, mantenha a vida de oração, mantenha a tua vida pascal de oração, mantenha a humildade, peça a Deus a graça da humildade para mim e eu peço para você, peçamos para nós. Porque se você quer resistir ao pecado, então, meu irmão, minha irmã, só há um jeito, a humildade. São Paulo, para terminar, tem uma passagem que diz: não vos sobreveio tentação alguma que pudesse passar além das vossas forças, pois com a tentação o Senhor vos dará a graça e o meio de suportares. Então o Senhor nos dá a graça para passar a tentação. Quando a inclinação que está no teu coração, ela vier forte, o demônio vai ver e vai se aproximar de ti para te tentar nas suas inclinações. Ele tenta de fora, a inclinação é interna. E o mundo, o terceiro inimigo, também é fora. Então você tem 3 inimigos. Dentro de você, você mesmo, essa inclinação. Fora de você, meu irmão, minha irmã, o demônio e os demônios. E o mundo. São João da Cruz ensina isso com grande maestria. Nós temos 3 inimigos. A inclinação, a concupiscência interna e 2 foras, o mundo e o demônio. Então, meu irmão, sangre por amor a Jesus, porque Ele é capaz de nos dar a vitória. Então, eu vou pegar aqui uma passagem para a gente estar orando nesse momento, né?
Jesus ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou. Tem um trecho muito lindo, que eu li hoje, quando São João recebeu a revelação do Apocalipse, logo muitos anos depois da morte de Jesus. Ele era testemunha da ressurreição, ele viu o Senhor ressuscitado, conheceu Jesus ressuscitado, testemunha da ressurreição, teve essa revelação de Apocalipse, que está no livro de Apocalipse, e no capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Imagina, o apóstolo do amor dizia: e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então um dos anciões me falou: não choreis. Como Jesus ressuscitado fala para Madalena, falou para Madalena, fala para a gente hoje: não choreis, porque estáis tristes. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, no meio dos anciãos, um cordeiro de pé. Como que imolado, tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão do que estava sentado no trono, do Pai, Todo-Poderoso Deus. Quando recebeu o livro, os 4 animais, os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus Cristo, ressuscitado, nosso Senhor, tendo cada um uma cítara e taça cheia de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus, ao preço do teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre toda a terra. Glória a Jesus! O Cordeiro ressuscitado venceu. As portas do inferno foram fechadas para nós. Se abriu a porta do céu. Os mortos ressuscitaram. Jesus vai nos visitar nesses 40 dias para entrar na sua casa, do teu coração, e quer te ressuscitar, meu irmão, minha irmã. Ele quer me ressuscitar, quer tirar a gente da depressão, da tristeza, da angústia, da aflição, do isolamento, do medo, e quer colocar o fogo do Espírito dentro de cada um de nós. E por isso vamos rezar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada irmão e cada irmã que estava ouvindo a sua palavra. Peço, Pai, derrama seu Espírito Santo e ressuscita todo meu irmão, minha irmã, que vai ouvir essa palestra, que vai ouvir esse ensinamento, que vai ouvir essas palavras, que está ouvindo. Deus Todo-Poderoso, visita agora os nossos túmulos e tira-nos dentro dele agora pelo poder do teu nome e da sua palavra. Ordena-nos para sair do túmulo, não como Lázaro que voltou a morrer, mas como aqueles que não mais morrerão para a segunda morte, que é a morte eterna, Senhor. A morte do tanque de fogo de enxofre, a morte, Senhor Jesus, da perdição eterna, não queremos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dai-nos força para resistir todo o pecado, toda inclinação. Dai-nos força para resistir às concupiscências. Dai-nos força para resistir ao demônio que vai nos tentar. Dai-nos força para resistir aos ensinamentos deste mundo tenebroso. Dai-nos força para resistir o mal. Dai-nos amor, Senhor. Abrasa-nos com o amor que o Senhor abrasou, São Maria Madalena, mas com o amor consciente que espera a ressurreição e que já não busca mais, Jesus, no túmulo, aquele que vivo está, Senhor.
Senhor, visita-nos nessa noite com o teu poder de ressurreição. Toda desesperança, Jesus, que há nos meus irmãos, por não poder ter trabalhar, por não poder sair de casa, por não ter cliente para atender, pessoas desesperadas que não têm comida, não têm trabalho. Senhor Deus, sede providência miraculosa para aqueles que creem em Ti. A sua palavra diz, papai, que aqueles que em Ti confiam não serão confundidos. Não sejamos confundidos nessa quarentena. Não sejamos confundidos nos sofrimentos deste mundo. Não sejamos confundidos pelos anjos e pelos demônios. Não sejamos confundidos pelos homens deste século. Não sejamos confundidos quando o Senhor voltar. Não sejamos confundidos quando o Senhor começar a permitir que tudo aconteça no seu tempo, que o Senhor determinou pela sua providência. Senhor, enchei-nos com o seu Espírito para nos comunicar a ressurreição do mistério da ressurreição do teu Filho, para que possamos viver o nosso batismo com as lâmpadas e velas acesas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, visita-nos, Senhor, nossas casas, nossos filhos, netos, amigos, esposas, pessoas que estão mortas pelo pecado, Senhor. Como diz a palavra de hoje, Senhor, os corações que ouviram a pregação de Pedro ficaram compungidos. E essas pessoas, a elas foram comunicados o dom da redenção, o dom da salvação, mas também o dom da ressurreição já na alma, Jesus. Oh, Jesus, eu quero, eu quero experimentar a sua ressurreição nesta noite, Jesus, porque eu não quero viver mais olhando, Jesus, como discípulo de Emaús sem esperança, que não consegue linkar seus projetos na sua vida, que não consegue ler a Sagrada Escritura e entender o seu projeto, que estão olhando só para esta terra, Senhor, que não consegue ver além daquilo que come, que bebe, que cheira, que enxerga, que toca, que estão sem fé, sem esperança neste caminho de provação presente, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos do Teu Espírito. Nos coloca na tela, Senhor, lá na cela da humildade, Jesus. Torna-nos humildes, simples, para que vivamos a caridade, vivamos a esperança de um novo céu, de uma nova terra, Senhor. O nosso coração, o Espírito está muito apegado a este mundo e aos bens, Senhor. O nosso amor é frágil, Jesus, para te amar-se até o sangue como os mártires. Oh, meu Deus, mas aquele que disse, porque a Deus nenhuma coisa é impossível, é o mesmo que ressuscitou. E por isso que está em Lucas 1,37, porque a Deus nenhuma coisa é impossível, Pai. Fazei o teu fogo abrasar o nosso coração, de lá da nossa alma, para que possamos amar, Jesus, com amor mais maduro. Um amor mais profundo, Senhor, nesse tempo. Um amor mais adulto, Jesus. Obrigado, Senhor. E eu termino, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por nos visitar, Senhor, nossas casas para nos ressuscitar. Aqueles que não estão ressuscitados serão ressuscitados, se quiserem, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele chamará o Pai e o Espírito Santo e farão nele minha morada. Tome posse dessa promessa, meu irmão. E eu termino no que o tempo que me dá aqui com a palavra que diz assim, lá em Apocalipse 5. Na minha visão ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciões, a voz de muitos anjos, em número de miríades, de milhares e de milhares, bradando em alta voz. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor, e todas as criaturas que estão no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que o contém, eu as ouvi clamar. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glorifica, meu irmão, glorifica, agradeço pelo dom da Páscoa, da ressurreição de Jesus na sua vida. Glória, poder pelos séculos dos séculos, amém. E os 4 animais diziam, amém. Os anciões prostraram-se e adoravam. Adore, meu irmão. Faça desse tempo pascal um tempo de adoração. Louve, recite salmos, hinos. Saia da cela, da tristeza,
do rancor, do medo. Louve, pegue os salmos, cante, põe CD, ligue alto sua televisão, ligue seu som, põe o fone no ouvido, louve, 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 bendiga, adore, adore, e o Senhor vai trazendo toda a graça e ressurreição para você e para mim. Deus seja louvado e o demônio vencido, agora e sempre. Jesus o derrotou e o derrotará sempre. Nós somos mais que vencedores. O fogo do Espírito possa ter queimado o teu coração, e se não queimou o suficiente, pode ter certeza, vai queimar. Porque essa é a vontade de Deus, e vai te tornar uma mulher cheia do Espírito Santo e um homem cheio do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus, e que você possa ser ressuscitado, você possa ser um homem e uma mulher ressuscitado. Deus seja louvado, Deus seja bendito, a Deus toda a glória e a Deus toda a honra. Aguarde o coração, muita esperança, a visita de Jesus que vai chegar para você ainda, porque Ele não vai parar de nos visitar, assim como não parou de visitar os seus apóstolos nos 40 dias. Temos uma quarentena de bênção sobre nossas vidas. Não percamos a esperança. Deus é poderoso. Tudo vai passar, tudo vai passar. Vai passar esse vírus, coisas difíceis também vão vir, mais provações virão, mas o que não pode passar é o nosso amor, a nossa intimidade, porque aí, meu irmão, a gente vence tudo. Mas se perdemos o Senhor, é porque o amamos pouco e precisamos crescer na caridade uns aos outros. Vou encerrando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, essa partilha, e que possamos orar uns pelos outros. Ore por mim, você que está ouvindo essa partilha, para que o Senhor abra meu coração para ouvir mais Ele e, quem sabe, partilhar outras coisas. Você também partilhe com outras pessoas, porque muitos precisam ouvir a sua voz, ou melhor, a voz de Deus pela nossa boca. Deus seja louvado. Deus seja louvado por tudo que Ele fez hoje e que fará na nossa vida. Um minuto de silêncio em homenagem à visita de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Ele toda a glória. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe você, minhas irmãs. Fique com Deus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. A Ele toda a glória. Amém.